Gente, eu quero falar de um outro assunto que está pegando bastante nessa quarta-feira, né? Muita gente amanheceu, e quem é amante da rede social X, com um pouco de esperança de que a plataforma tivesse voltado a funcionar. Algumas pessoas que tentaram acessar o perfil logo cedo conseguiram, só que depois esse acesso foi bloqueado novamente. Quem vai explicar essa história é a Janaína Camelo e depois a gente vai comentar aqui com os nossos comentaristas. O que aconteceu, Jana? O X voltou a funcionar momentaneamente, mas não havia uma decisão que permitisse isso. Conta esse imbróglio pra gente. Bem-vinda. Pois é, Evandro, boa tarde a todos. Foram vários relatos, né, de pessoas que conseguiram acessar o X, isso hoje pela manhã, lá no início da manhã, por volta de 8h30. Inclusive, Evandro, no próprio STF, na rede do Supremo, foi possível também, nesse horário, acessar a rede social X. O que diz a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que é responsável aí por fazer as operadoras cumprirem, né, essa determinação judicial aí de manter suspenso o funcionamento do X, a Anatel diz o seguinte, num comunicado enviado para a Jovem Pan, diz que a Anatel até o momento mantém a fiscalização a respeito da ordem de bloqueio, que o resultado desse acompanhamento é reportado diretamente ao STF. Já o STF, no caso do STF, a decisão continua sendo mantida. Não há nenhuma alteração com relação à decisão de bloqueio da rede social X. Essa decisão continua valendo. Agora, o que dizem especialistas? Que o fluxo de endereço para o acesso ao X pode ter sido alterado pela própria empresa. Ou seja, aquele caminho roteando ali para os servidores para ter acesso ao X, que a princípio havia sido bloqueado pela Anatel, pode ter deixado de existir e aí foi preciso bloquear isso novamente. Bom, o STF, depois de tudo isso que aconteceu, procurou a Anatel, pediu aí que seja dada resposta sobre o que de fato aconteceu, mas até o momento não tem nenhuma informação oficial sobre uma eventual punição ou as operadoras que deixaram esse acesso acontecer, ou mesmo até as pessoas que acessaram o X. Então, só lembrando, o X está suspenso desde o dia 30 de agosto, né? E o que motiva essa suspensão das atividades do X aqui no Brasil é o fato de que a empresa, até o momento, não apresentou um representante legal aqui no país, depois que decidiu fechar o escritório que funcionava aqui no Brasil, né? E também, até o momento, não há nenhuma sinalização do empresário Elon Musk, do bilionário Elon Musk, que é dono da rede social X, de cumprir a determinação aí do STF. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo. Bom, o que aconteceu, né? Foi uma mudança ali no registro dos servidores do X que permitiu a usuários brasileiros voltarem a ter acesso à rede social nessa quarta-feira, contrariando então essa ordem do Supremo Tribunal Federal. Esses provedores de internet responsáveis pelo bloqueio dizem que essa atualização ou o uso de uma ferramenta para encobrir o IP dificultou, né, o combate dessas plataformas para a retirada, então, do X, continuando ou na tentativa de continuar atendendo à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é como se ele tivesse usado ali um escudo invisível que protege a plataforma e seus usuários, dando até certa agilidade nesse acesso. Essa tecnologia é usada, por exemplo, por bancos também para proteção de dados, né? Justamente porque esses bancos lidam com uma quantidade de informações muito importantes e perigosas e, nesse caso, então, eles também costumam usar essa tecnologia que teria sido aplicado pelo X aqui no país. A questão é, a decisão ou a determinação do Supremo Tribunal Federal ainda não mudou. O Supremo Tribunal Federal não autorizou o retorno do X no Brasil. Então, as pessoas que acessaram foi por conta, entre aspas, de uma manobra, mas ele continua suspenso. Gustavo Segré. Eu estou sem VPN, entrei agora para verificar e está apto para ver. A plataforma está funcionando, não estou usando VPN, está entrando. Essa questão do IP seria como, e eu falei hoje com um especialista, vou tentar replicar porque não é a minha área, mas vou tentar replicar. Seria como que o X estava hospedado num servidor que seria o endereço, como se fosse o endereço da Jovem Pan. Só que por uma atualização, e aí vai dar, não foi de propósito, foi de propósito. Essa empresa que faz essa cobertura de segurança, que presta segurança para bancos, está em 113 milhões de servidores no mundo todo. E aí seria como que, quando a pessoa chega pensando que chegou na Jovem Pan, se encontra com que nesse endereço
não está a Jovem Pan. Então não tem como fazer absolutamente nada para bloquear, porque no endereço IP não está hospedado o servidor que deveria ou que aplicaria estar. E aí qual pode ser a defesa do Elon Musk? Eu contratei uma pessoa, uma empresa, simplesmente para que dê proteção aos servidores e aos usuários. Agora, se ela não identifica o IP, eu não tenho nada a ver. E aí vai entrar numa situação, eu acho que foi expertise do Elon Musk dizer, ok, vou tentar ver de que maneira, através da tecnologia, consigo desviar uma determinação judicial. Tanto que a Anatel fez uma manifestação de que era muito difícil combater, entre aspas, essa situação, porque você tem milhares de servidores aqui no país e várias empresas que lidam com isso, empresas que têm dificuldade de, entre aspas, ultrapassar essa barreira para retirar o X do ar. Tanto que tanto você, Gustavo Segre, dizendo agora que conseguiu acessar sem VPN, vários telespectadores e ouvintes mandaram aqui para mim também agora nas redes sociais dizendo que estão conseguindo acessar desde cedo. Isso acontece justamente porque não foi possível estabelecer uma retirada geral. Seria um trabalho meio que de formiguinha nesse momento. Agora é preciso esperar também quais seriam as novas manifestações do Supremo Tribunal Federal, da Anatel, para saber de que maneira que isso seria encaminhado. Ô Fábio Piperno. Hoje, quando o Segre deu alerta, né, no nosso grupo aí, de que poderia, né, tá havendo aí essa flexibilização, digamos assim, eu tentei, fui lá, Segre, e até agora, e você começou a falar de novo aí, fui outra vez aqui conferir, até agora, pelo menos no meu, nada. Você não conseguiu acessar? Não, assim, acessar eu acesso, mas atualizou. Olha lá. Atualizou, tá vendo? Olha lá. Mas o último post... Olha o velho do Zap, Gani. Então, mas o último post, ele é de... Você vê como que coisa maluca. Atualiza que funciona. Parece Então, minha mãe tentando explicar, quando eu falo para ela, mãe, a senhora tem que fazer assim, assim, assim para acessar. Ela faz assim, 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 fez coisa nenhuma e não consegue. Tentei algumas vezes, hoje não tinha entrado, agora entrou, mas veja, fora de ordem cronológica. Então, por exemplo, o último post que entra aqui é de 17 horas atrás, o que sugere que todo esse movimento começou na noite de ontem. Aí, em seguida vem um post de 8 horas, um de 5 horas atrás, depois um de 19 horas atrás, ou seja, está totalmente Quando o bagunçado. X foi suspenso, vocês apagaram o aplicativo, desinstalaram ou não? Mantiveram? Não. Porque há informação também de algumas pessoas dizendo que só conseguem acessar aqueles que já tinham ou mantiveram o aplicativo instalado. Quem tentou instalar ou para abrir conta, etc., para entrar, já ainda não conseguia. Olha, inclusive, deixa eu até dar uma informação aqui. Olha lá, Gani, agora entrou no buraco aqui, do coelho. Um post aqui do Political Pulse, que segue pesquisas aí lá dos Estados Unidos, dando uma situação quase que de empate aqui. Se a eleição fosse agora, segundo eles, pela média apurada, a Harris teria 276 delegados e o ex-presidente Trump 262. Eita. Ou seja, pau a pau, segundo o nosso Twitter desatualizado. E aí, Gani, o que você acha dessa movimentação hoje? Eu quero que venha para ficar. Eu acho que é um absurdo punir todos os brasileiros que não tem nada a ver com essa história e ficar sem Twitter. O Twitter é uma rede de informação. O Piperno acabou de trazer uma informação relevante, interessante para o debate público. Então, eu acredito que tem que chegar numa solução intermediária, e é possível. Eu até dou a dica aqui, Evandro. Faça o seguinte: Supremo Tribunal Federal fale os motivos pelos quais as contas foram suspensas. Não aplica multa agora para o Elon Musk. Dá direito à ampla defesa para essas pessoas. E aí um julgamento normal, né? E, no final das contas, se ocorrer um julgamento com ampla defesa, com os motivos pelos quais as contas foram suspensas, aí se o Elon Musk não pagar, se a decisão for contra essas contas, aí é outra história. Agora, se a decisão for a favor da manutenção das contas, não tiver nada demais, aí segue o jogo. E que esse julgamento, para não ter conflito de interesse, seja na primeira e segunda instância. Está aí a solução para a volta do Twitter no Brasil. Arremate, seu Zé. Pois é, na verdade, nada existe se não tiver fluxo.
Então, nós vivemos, a minha geração viveu muito isso, de, por exemplo, pegar um disco proibido, um LP proibido para ouvir, e nem era tão interessante assim, mas era interessante porque era proibido. Então, assim, um Twitter que não tem fluxo, que todo mundo não publica e todo mundo não comenta, não adianta nada. O grave mesmo é essa suspensão de um local de trabalho, de diversão, de informação. Então, assim, esses lapsos, alguém, eu consegui entrar no Twitter usando não sei o quê, ou um amigo meu tem a minha senha no exterior e publica, não adianta nada. O Twitter, verdadeiro Twitter, é o fluxo, os comentários, todo mundo entrando e mostrando o dia a dia. Ora, isso não vale absolutamente nada. Apenas denuncia a falta que faz. Outros apareceram e eu achei isso muito positivo, porque desde o início eu bradava contra o monopólio, né, nesse sistema. E a censura grave que vem não de órgãos públicos ou do judiciário, mas dos administradores dessas plataformas. Aí está uma verdadeira censura, o algoritmo, né? Então, eu sempre bradei. Então, tendo monopólio, fica muito mais fácil para esses grupos fazer esse controle. Agora, tomara que apareçam mesmo concorrentes, como estão aparecendo, talvez a situação fique melhor. Então, não adianta nada ter acesso ao Twitter se não tiver o fluxo, se não tiver lá os comentários e os posts que nós colocamos no dia a dia. Bom, se aparecer alguma novidade sobre esse caso aqui ao longo do 3 em 1, a gente vai contar para você ao vivo.